O que vimos na reportagem anterior nos traz a seguinte pergunta: se os municípios da região serrana convivem com enchentes desde sempre, por que não houve a antecipação necessária, tanto no sentido da prevenção quanto no plano de contingência para as catástrofes? Pois o que estamos assistindo durante todos os anos é um filme repetido de pavor e descaso. Portanto, é preciso que todos nós não cruzemos os braços e tenhamos atitudes sérias e assertivas para prevenir que essa tragédia não se repita. As eleições estão aí e é necessário que o cidadão, mais do que nunca, perceba o poder que tem o seu voto. E quais são as medidas que estão sendo tomadas pelos nossos governantes para evitar e prevenir a repetição dessa tragédia? É por isso que assim, vamos até a Prefeitura de Areal para saber dos nossos representantes políticos o que está sendo feito. Bom, estamos aqui com o senhor Vinícius Moraes, coordenador de imprensa da Prefeitura Municipal de Areal. Agradecer a ele pela recepção que nos proporcionou aqui. Vinícius, que situação difícil que se encontra em Areal. Como é que foi isso, Vinícius? Conta um pouquinho pra gente. A cidade não esperava que isso acontecesse um dia aqui, né, nesse local. O que acontece com as fortes chuvas que aconteceram em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, o nível do rio aumentou muito. Então aquele rio que ficou represado em Teresópolis veio desaguando em São José, e de São José desagou em Areal. E da chuva de Petrópolis desagou no rio Piabanha. São dois rios, Rio Preto e Rio Piabanha, que cortam a cidade. Então na manhã da quarta-feira, né, pelas 8 horas da manhã, o prefeito saindo de casa viu o nível da água muito alto, entrou em contato com a equipe dele aqui, e entrou em contato com São José e viu que o estrago que aconteceu lá. Então prontamente ele saiu com um carro de som avisando na rua, para as pessoas, né, se precaverem do perigo iminente que estava para chegar no município. Então foi devastador, né? Quando a água chegou aqui com a força por volta das 10h30 da manhã, ela veio destruindo casas, né, inundando, tirando as famílias das suas residências. Inclusive, Vinícius, isso teve uma proporção nacional, não só essa tragédia, mas as atitudes tomadas nessa tragédia, e Areal foi exemplo para isso. Teve uma repercussão nacional de uma gravação que nós percebemos através da TV, que essa gravação salvou a vida de muitas pessoas. Foi uma gravação que vocês podem estar vendo agora. Em virtude das chuvas, das cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores das margens desses rios fiquem de alerta máximo e se retirem para lugar seguro, pois o leito estará subindo nos próximos minutos. Alerta máximo para os moradores das margens dos rios Preto e Piabanha. Mas uma gravação que ela fez com que as pessoas abandonassem as ruas antes que as chuvas acontecessem, foi isso? Correto. O grande diferencial desse comunicado, né, que era uma voz conhecida, que era do Geraldo Magela, da Rádio Comunitária, né, e o carro é um carro que já faz os comunicados oficiais da Prefeitura na cidade. Então, quando ele passou, ele deu a credibilidade, porque alguns funcionários da Prefeitura já estavam avisando de casa em casa do perigo, e as pessoas não estavam acreditando. A partir do momento que o carro passou na rua, aí sim as pessoas tomaram a realidade da proporção do que estava acontecendo. E quais são as atitudes que estão sendo tomadas pelo município, pela prefeitura, pelo órgão público, para, inclusive, porque nós temos a notícia de que já são mais de 600 mortos, 25 mil pessoas desabrigadas pela região toda. Então, tendo o exemplo de Areal, o que está sendo tomado para se solucionar essa situação? Areal, graças a Deus, não teve nenhum óbito e nenhuma pessoa desaparecida. Nós estamos hoje com 1.469 pessoas desabrigadas ou desalojadas, 2.500 pessoas atingidas diretamente pela enchente e 7.000 pessoas atingidas no total, né? Que foram atingidas indiretamente, só tiveram poucos estragos. Então, as primeiras atitudes que nós estamos fazendo é cadastrar essas famílias para elas receberem o aluguel social. Né? Na segunda-feira, o secretário de Habitação esteve aqui no município e liberou já a construção de 63 casas populares, né? Que era um projeto que a Prefeitura de Areal já tinha apresentado no ano passado no governo. Então, mediante isso, ele liberou mais rápido, né? Então, a partir de máximo 30 dias, essas 63 casas já serão sendo construídas. Né? Hoje, a gente acabou de ter a visita também do vice-governador do Rio, né? O Luiz Fernando Pezão, que também já garantiu para a Prefeitura procurar novas áreas aqui no município para desapropriação, para a construção de novas casas habitacionais. E ele falou que não são só casas habitacionais, é construção de bairros mesmo, com postos de saúde, áreas de lazer, centros de convivência, né? Dar dignidade de novo para essas pessoas. Tá? Outra coisa também que ele nos garantiu é a reconstrução de 2 pontes aqui no município que ficaram perdidas por causa da enchente.
Nós filmamos isso, a gente veio aqui, não foi nem para buscar as imagens, porque essas imagens já estão por todo o país, mas exatamente, mas procurar buscar do cidadão, como é o cidadão numa situação como essa. E o que a gente pôde perceber, é que a união faz a força mesmo. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e que deixamos de fazer. E, em nome do Portal da Cidadania, nós gostaríamos de fazer uma doação aqui de alguns materiais que assessorem isso, mesmo que seja insuficiente, que seja pouco, mas que possa simbolizar a solidariedade e a cidadania desse povo brasileiro, que é sempre tão unido, mesmo que em situações como essa. Tá bom? Eu quero agradecer muito pela doação e informar que não existe pouca doação ou muita doação. Qualquer doação é muito importante para essas pessoas, porque elas perderam tudo, né? Elas não têm nada, então qualquer alento que a gente dê, né? Qualquer coisa que a gente possa auxiliar já é muito importante para essas pessoas. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Parabéns para vocês pelo exemplo de cidadania, porque nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz e pelo aquilo que a gente deixa de fazer. O que podemos tirar como lição de tudo isso? Primeiro, que a prevenção é sempre a melhor forma de evitar tragédias e que o poder público precisa fornecer mais estrutura social ao seu povo. E que é notório o espírito de solidariedade do povo brasileiro. Podemos perceber que mesmo em momentos de extrema dificuldade, o brasileiro se une e promove o exercício de sua cidadania em prol de todos. Por fim, parabéns aos políticos que são, acima de tudo, gente, que assumem quando erram e humildemente recebem os nossos aplausos quando acertam, como um incentivo para que o nosso Brasil seja cada vez mais um lugar muito melhor de se viver.